Olá, professores, tudo bom? Vocês que são professores do terceiro ano do ensino fundamental ao nono ano ou ensino médio, já perceberam que a forma como vocês visualizam o sistema é um pouco diferente dos professores da educação infantil do primeiro e segundo ano. Por quê? Porque algumas ações que vocês realizam dentro do sistema estão em outro local, diferente destes professores, como já foi visto no vídeo anterior. Então, hoje nós vamos aprender a registrar a frequência, a ocorrência e o nosso plano de ensino para vocês, professores destes anos, ok? Então, primeiro aqui eu vou digitar o meu e-mail e a minha senha e depois eu vou clicar em acessar. Quando eu clico em acessar, vai aparecer aqui essa página dizendo que o meu acesso foi negado. Só que esse problema, infelizmente, acompanhou a mudança do sistema, da interface do sistema, e ele agora está aparecendo para todos os usuários, professores, no caso. Então, o que é que eu faço? Vou procurar as informações que eu quero. A minha turma é de terceiro ano do ensino fundamental, as informações dela estará aqui, ó, em minhas aulas. Se a minha turma fosse, por exemplo, da educação infantil, estaria aqui, ó, em minhas turmas. Mas, como nós vamos aprender a registrar para os professores de terceiro, quinto, sexto e em diante as aulas, frequências e ocorrências nessa série de vídeos, nós vamos clicar aqui, ó, em minhas aulas, certo? Quando eu clico em minhas aulas, eu vou encontrar todas as informações de todas as disciplinas que eu estou lecionando naquela turma específica ou nas turmas que eu estou lecionando. Por que nas turmas? Eu posso ser professor por disciplina unicamente, como eu sou formada em língua portuguesa, eu poderia estar lecionando língua portuguesa no sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Então, essas informações também apareceriam aqui. Qual seria a diferença? A diferença era que eu teria a mesma disciplina, só que agora distribuída em mais de uma turma, ok? Então, aqui eu já expliquei que a diferença seria essa, se eu fosse professor unicamente por disciplina, mas como essa turma aqui é de uma professora, que é a mesma professora para todas as disciplinas, o que é que ela vai conseguir visualizar? Ela visualiza todas as disciplinas aqui, a turma dela e as informações com a carga horária de cada disciplina. Como já explicamos a forma como deve ser registrada a aula, hoje nós vamos registrar a frequência. Se eu registrei a minha aula de língua portuguesa, agora eu vou registrar a minha frequência da disciplina de língua portuguesa, certo? Eu clico aqui, ó, em registro de frequência. Quando eu clico em registro de frequência, percebam que aqui a professora não iniciou o processo de registro de frequência da turma. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a quantidade de aulas que eu lecionei da disciplina de língua portuguesa no dia que eu registrei a minha aula. Se eu registrei a aula do dia 1º de março, a minha frequência deve coincidir com a quantidade de aulas que eu dei no dia 1º de março. Se eu for registrar a frequência do dia 1º de março, referente a esta aula. Se eu registrei a aula do dia 20 de abril, a minha frequência deve coincidir com o número de aulas que eu dei no dia 20 de abril desta disciplina, nesta turma, ok? Então, vamos supor que no dia 1º de março, é uma segunda-feira, a professora tem 2 aulas consecutivas de língua portuguesa na turma. Eu venho aqui, ó, apago o numeral 1 e digito o numeral 2, representando a minha quantidade de aulas para esta disciplina. Clico aqui, ó, em adicionar. Quando eu clico em adicionar, eu já vou encontrar a lista de alunos da turma, todos com presente, certo? Qual é o meu trabalho? Colocar ausente, se o meu aluno faltou, ou não registrado, se o meu aluno não estiver registrado no dia que eu estou realizando a frequência, certo? Então, a nossa aula, como eu disse, foi do dia 1º de março, eu modifico o mês e o dia, a quantidade já está aqui, esta quantidade, depois que eu salvar, eu não consigo alterar, então, vocês fiquem bastante atentos a isto, porque essa quantidade aqui eu não altero. As demais informações eu consigo alterar, mas esta quantidade não. O que era que eu iria colocar agora? Uma justificativa relacionada ao motivo pelo qual eu estou realizando essa frequência com atraso. No nosso caso, a justificativa é devido a não termos acesso ao sistema no início do ano letivo. Então, formularia uma justificativa para relacionar este problema aqui, para abordar este problema aqui, e colocaria, certo? Depois, eu iria ver se o meu aluno, ele esteve presente na aula ou ele esteve ausente, colocaria aqui. Se aqui ele estiver ausente, eu marco ausente. Se ele estiver não registrado, eu marco não registrado. O que é o aluno não registrado?
é aquele aluno que não foi matriculado especificamente na turma no início do ano letivo. Vamos supor, o nosso ano começou dia 1º de março de 2021. Mas Alisson só foi matriculado na instituição, na turma do terceiro ano, no dia 20 de abril. Então, do dia 1º de março ao dia 19 de abril, ele é não registrado. Por quê? Porque ele não tinha matrícula efetiva na instituição. A partir do dia 20 de abril, que foi o dia que ele foi matriculado e começou a frequentar as aulas, ele passa a ter presença ou ausência, certo? Conforme a metodologia que vocês estejam seguindo para colocar essas questões. A não ser este caso, o não registrado só se aplica com orientação da Secretaria da Educação ou uma orientação específica para que este termo seja utilizado no sistema, certo? A não ser, esse termo é exclusivamente para este uso, quando o aluno entra pós início do ano letivo, certo? Fiz tudo isso, modifiquei a data, verifiquei novamente se a minha quantidade de aulas está de acordo com a quantidade de aulas que eu lecionei nesta turma, neste dia. Venho aqui, faço a modificação necessária na minha lista, colocar ausência ou não justificada em quem for necessário, e clico aqui em salvar. Se eu deixar sem a justificativa, o sistema não permite que seja salvo. Por quê? Porque eu estou registrando com atraso, certo? Então, se eu registro com atraso, o sistema quer saber o motivo pelo qual eu não registrei a minha aula no dia correto. Se o meu diário estiver todo em dia e eu for registrar a aula do dia, essa justificativa não é necessária. Por que essa justificativa não é necessária? Porque a grade de horário de vocês já está inserida no sistema. Então, automaticamente, o sistema já sabe a quantidade de aulas que você tem naquele dia e que você tem aula naquele determinado dia, naquela determinada turma, para aquela determinada disciplina, certo? Fiz tudo isso, cliquei em salvar, pronto, o meu registro de frequência foi realizado com sucesso, certo? Aí, se eu iria fazer o quê? Se eu for registrar a frequência agora de outra disciplina, ou a aula de outra disciplina, eu clicaria aqui em minhas aulas, aí iria selecionar a disciplina que eu quero registrar a frequência, ou a aula, ou a ocorrência, ou plano de ensino, ou qual for a informação que eu queira registrar em outra disciplina, ou em outra turma, que eu leciono a mesma disciplina, viria aqui, selecionaria o outro, vamos selecionar aqui no caso matemática. Matemática é a primeira, clicaria aqui em visualizar, e iria inserir as informações que eu quero colocar na disciplina de matemática, certo? Pode ser registro de aula, registro de frequência e tudo que já foi debatido, ok? Bem, mas vamos voltar lá para a nossa disciplina de língua portuguesa, ó, minhas aulas, volto lá para a língua portuguesa, por quê? Porque eu vou inserir agora o meu plano de ensino, certo? Eu já inseri a minha aula, já inseri o meu registro de frequência, vou inserir o meu plano de ensino. O meu plano de ensino, eu clico aqui, ó, plano de ensino. A professora já inseriu o plano de ensino dela do primeiro bimestre para a língua portuguesa, ó, já está aqui. Eu mostro já a vocês como é que ele foi inserido. Mas vamos supor que ela vai inserir agora do segundo bimestre. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, em novo plano de ensino. Quando eu clico em novo plano de ensino, eu não vou selecionar a disciplina novamente. Por quê? Porque eu já estou na disciplina de língua portuguesa. Essas informações que eu estou inserindo são para esta disciplina. Ou, por exemplo, se eu fosse professor de matemática, como eu já disse, estivesse inserindo para a turma do sexto ano, essas informações seriam para a disciplina de matemática na turma do sexto ano. Terminei de fazer isso, quero inserir para outra turma. Então, eu iria lá, modificaria, viria novamente em minhas aulas, selecionaria a turma que eu quero inserir a informação, colocaria as informações de matemática para outra turma. Ou, se eu quero inserir de outra disciplina, selecionaria outra disciplina e colocaria as informações desta outra disciplina, certo? Vou selecionar aqui o bimestre, que no caso aqui seria o segundo bimestre. Vou colocar aqui os meus objetivos específicos. Quais são os meus objetivos específicos do meu plano de ensino? As habilidades que eu retirei da onde? Lá da base. Então, eu vou copiar e colar aqui dentro do campo dos objetivos específicos dentro do sistema. Essas minhas habilidades são objetivos a serem alcançados. E para o sistema são os objetivos específicos dessa disciplina. Lembrando que o diário deve ser feito de acordo com a BNCC, já que nós já trabalhamos com a base.
certo? Agora, eu selecionaria aqui os meus conteúdos. Quais são os meus conteúdos? São os meus objetos do conhecimento. Os meus objetos de conhecimento referente àquela habilidade que eu selecionei anteriormente e coloquei lá nos meus objetivos específicos dentro do sistema. Agora, eu colocaria os meus objetos do conhecimento, certo? Aí, agora, eu selecionaria a disciplina. Eu teria que selecionar um aqui do sistema primeiro. Por que eu digo que vocês têm que selecionar? Porque nessa parte aqui do plano de ensino, o sistema não deixa você passar para o próximo plano, ou salvar, no caso, sem você selecionar pelo menos uma do sistema. Se eu quiser selecionar mais, eu venho aqui, ó, em mais metodologia, e coloco a quantidade que eu quiser para este plano, certo? Mas a gente vai colocar só essa, porque é só uma simulação aqui, no caso, só para que vocês saibam que vocês têm que selecionar pelo menos um aqui no plano de ensino. Lá no meu registro de aula, não é necessário. Eu posso discorrer todas as minhas metodologias digitadas, normalmente, e não selecionar nenhuma do sistema. Mas no plano de ensino, eu preciso selecionar pelo menos uma do sistema, certo? Terminei, selecionei aqui, só tem essa que dá certo com o plano que eu estou seguindo para o segundo bimestre. Eu clico aqui e vou digitar ou copiar lá do meu arquivo de Word e colar aqui. Se já tiver digitado, perfeito, eu copio e colo. Ctrl+C, Ctrl+V. Se não estiver digitado, eu digito aqui normalmente o que eu quero ter como metodologia para o segundo bimestre na disciplina de língua portuguesa. E agora eu vou colocar o meu processo avaliativo para esta disciplina, conforme as habilidades que eu selecionei, conforme os objetos de conhecimento e a metodologia que eu estou seguindo, certo? Colocaria aqui essas informações sobre a avaliação e clicaria aqui em salvar. Não podemos esquecer de salvar, porque o sistema não salva automaticamente, ok? Então, eu clico aqui em salvar, salvei e registrei o meu plano de ensino. Agora, eu vou mostrar a vocês o plano de ensino aqui que a professora inseriu, para que vocês percebam como essas informações que eu disse anteriormente ficariam organizadas, certo? Ó, aqui já tem um bimestre que ela selecionou, né? Colocou as habilidades para esta disciplina no primeiro bimestre. Percebam, ó, já estão todas com seus códigos alfanuméricos aqui na parte de objetivos específicos, tiradas lá da base e colocadas aqui, certo? Aí, agora, ela colocou os objetos de conhecimento, que são os nossos conteúdos, conforme as habilidades que ela selecionou para o primeiro bimestre. Depois, ela selecionou as metodologias que possibilitariam que ela alcançasse aquelas habilidades selecionadas para os objetivos específicos do nosso plano e o processo de avaliação. Fez tudo isso, clicou em salvar e salvou o plano de ensino dela do primeiro bimestre, com sucesso, certo? Então, esse é o nosso plano de ensino da disciplina de língua portuguesa. E isso eu vou fazer em todas as disciplinas que eu estiver lecionando ou em todas as turmas que eu estiver lecionando esta disciplina específica, certo? Não tem diferença. O que é que eu vou fazer agora? Vou registrar uma possível ocorrência. Eu clico aqui em ocorrência. Agora, eu vou clicar em nova ocorrência para registrar uma ocorrência. O que seria uma ocorrência? Seria um atestado do aluno. O aluno enviou para a instituição um atestado de 15 dias. O que era que eu iria fazer? Selecionaria a data que esse atestado chegou na instituição, que é a data da qual nós passamos a ter conhecimento deste fato, que no caso, vamos supor aqui que foi 1º de junho, certo? Colocaria o que eu vou descrever para justificar esta ocorrência registrada. Vamos supor que o aluno quebrou o braço, ou o aluno, infelizmente, está com Covid, ou seja lá com qualquer outra enfermidade. Aí eu colocarei aqui, o referido aluno encontra-se afastado de suas atividades acadêmicas ou escolares, pois o mesmo encontra-se enfermo, conforme atestado apresentado por um responsável na instituição. E selecionaria aqui o nome do aluno para qual esse atestado e essa ocorrência seria anexado. Pronto, selecionei aqui um aluno, coloquei aqui o meu textinho para discorrer acerca dessa ocorrência, selecionei a data que essa ocorrência vai ser registrada e vou clicar aqui em salvar. Quando eu clicar em salvar, essa ocorrência passa a ser registrada no sistema. Quem é que tem acesso a essa ocorrência? Vocês, professores, a gestão da instituição, a supervisão da instituição, o aluno ou o responsável também tem acesso a essa ocorrência, certo?
Essas são as pessoas que têm acesso a esta informação. Prontinho, eu já registrei a minha aula, a minha frequência, a ocorrência ou as ocorrências necessárias, agora, e o meu plano de ensino, certo? Agora eu vou registrar a avaliação da disciplina de língua portuguesa ou da disciplina que eu selecionei. Eu venho aqui, ó, em registro de avaliação. Quando eu clico em registro de avaliação, a professora não tem nenhum registro ainda inserido. Eu vou clicar aqui em novo registro e vou completar todas essas informações, certo? O que é que eu vou colocar aqui? Vou selecionar o bimestre para o qual esse registro vai ser feito, essa avaliação. Vou colocar a data da aplicação da avaliação, vamos dizer que foi dia 1º de junho. Vou colocar se ela é nota de prova ou nota de recuperação. Se for nota de prova, permanece. Se for nota de recuperação, você troca. Vou selecionar o número do exercício, porque o sistema permite que você coloque até 3 exercícios avaliativos, certo? Vamos supor que esse é o nosso primeiro exercício. Selecionei tudo isso e vou preencher aqui o campo das notas. Essa parte aqui, ó, que tem o nome dos alunos, vocês não vão ter aí no sistema de vocês, porque essa daqui é uma extensão que eu utilizo para registrar com mais facilidade. Eu poderia, por exemplo, se fosse uma mesma nota ou uma mesma informação, colocar aqui e já seria inserido para todos os alunos. Mas depois a gente pode até debater e já inserir para todos os alunos. Mas depois nós podemos até debater acerca dessa extensão em outro vídeo, certo? Mas vamos lá. Nesta primeira prova, neste primeiro exercício, aplicado no dia 1º de junho, os meus alunos tiraram as seguintes notas. A Alisson tirou um 9. Já Carlos tirou um 5. E Carlos Raí tirou um 8. E assim eu iria colocar de todos os meus alunos, certo? Mas percebam aqui, ó, que Carlos Eduardo está em recuperação, certo? Aí eu colocaria aqui todas as notas de todos os alunos com muita atenção e clicaria aqui em salvar e o meu registro de avaliação foi feito com sucesso, certo? Agora o que é que eu quero fazer? Carlos teve direito à recuperação dele, ele fez a recuperação dele e tirou um 7. Então eu vou registrar aqui a recuperação. Onde é que eu vou registrar a recuperação? Em um novo registro de avaliação. Qual é a diferença? É que aqui, onde tem nota de prova, agora será nota de recuperação. Vou selecionar novamente a data da aplicação, se a prova foi dia 1º, a recuperação foi no dia 7, na segunda-feira, certo? Então, vou colocar o bimestre, que foi do nosso primeiro bimestre aqui. Se fosse o segundo, colocaria o segundo, e assim sucessivamente. Aqui já está, como eu disse, a nota da recuperação, que é o tipo de avaliação, se ela é nota de prova ou nota de recuperação, o número de exercício. Se essa recuperação é referente ao primeiro exercício, consequentemente, o número da avaliação continua sendo a primeira. Se essa recuperação for referente ao segundo, aí aqui já passaria a ser exercício 2, certo? E assim, consequentemente. Para cada exercício, uma recuperação, ok? Viria aqui e iria colocar apenas a nota da recuperação de Carlos. Ó, Carlos anteriormente estava com um 5. Na recuperação, ele tirou um 8. Pronto. Colocarei aqui a nota de Carlos ou dos outros alunos que estavam em recuperação, fizeram e recuperaram a nota. Colocaria apenas desses alunos e clicaria aqui em salvar. Pronto. Registrei a minha prova e registrei a minha recuperação. Esse é o processo avaliativo para vocês, professores do 3º, 4º, 5º, 6º, ou os demais professores que realizam a avaliação por nota, ok? Essas são as informações mais importantes por enquanto. Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre essa parte aqui, ó, resumo de turma, essa aqui é de alunos, que é onde eu encontro todas as informações dos nossos alunos, e o desempenho de turma, que é onde vocês vão encontrar as informações dessa turma. Questões de falta, avaliação do aluno, a nota e tudo mais, certo? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido, e qualquer coisa eu estou à disposição.